Ezequiel 16, nós vamos ler do 1 ao 14, amém? Diz assim a palavra de Deus. Veio a mim esta palavra do Senhor. Filho do homem, faça a Jerusalém conhecer as suas práticas detestáveis. E diga-lhe que assim diz o soberano Senhor a Jerusalém. Quanto à sua origem e ao seu nascimento, você procede da terra dos cananeus. O seu pai era amorreu, a sua mãe Eteia. Seu nascimento foi assim: no dia em que você nasceu, seu cordão umbilical não foi cortado. Você não foi lavada com água para que ficasse limpa. Não foi esfregada com sal, nem enrolada em panos. Ninguém olhou para você com piedade, nem teve suficiente compaixão para fazer qualquer uma dessas coisas por você. Ao contrário, você foi jogado fora, em campo aberto, pois no dia que nasceu foi desprezado. Então, passando por perto, vi você se esperneando no seu sangue, e enquanto jazia ali no seu sangue, eu disse: viva! E eu a fiz crescer como uma planta no campo. Você cresceu, se desenvolveu, se tornou a mais linda das joias. Seus seios se formaram, seu cabelo cresceu, mas você ainda estava totalmente nua. Mais tarde, quando eu passei de novo por perto, olhei para você e vi que já tinha idade suficiente para amar. Então estendi a minha capa sobre você e cobri a sua nudez. Fiz um juramento e estabeleci uma aliança com você, declara o soberano Senhor, e você se tornou minha. Eu a banhei com água e ao lavá-la limpei o seu sangue e a perfumei. Coloquei em você um vestido bordado e sandálias de couro fino. Eu a vesti de linho fino e a cobri com roupas caras. Adornei com joias, coloquei-lhe braceletes nos braços e uma gargantilha no pescoço, uma argola no nariz, brinco nas orelhas e uma linda coroa na cabeça. Assim foi adornada com ouro e prata. As suas roupas eram de linho fino, tecido caro e pano bordado. A sua comida era melhor farinha, mel e azeite de oliva. Você se tornou muito linda e prosperou a ponto de ser rainha. A sua fama espalhou-se entre as nações por causa da sua beleza, porque o esplendor que eu dei a você tornou perfeita a sua formosura, declara o soberano Senhor. Amém? Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai, porque quando tu fala de Jerusalém, o Senhor está falando de cada um de nós. Quando o Senhor fala, Pai, daquilo que era rejeitado, daquilo que era desprezado, daquilo que era ignorado, Senhor Deus, nesta terra, mas a Tua palavra diz que o Senhor passou por perto e olhou para nós, Senhor. Por isso nós te louvamos, te bendizemos, te agradecemos, Deus, porque o Senhor é bom. Abençoe a cada um de nós, Senhor Deus, e que em nome de Jesus nesta noite, Pai, através dessa palavra, o Senhor vem estar mostrando a sua grande compaixão a nós, mas também mostra, Senhor Deus, que vale a pena estar contigo, vale a pena te servir, vale a pena te adorar, vale a pena ser a noiva, Pai, do Senhor. Por isso, Pai, nós te adoramos, nós te agradecemos, nós te glorificamos, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode sentar, queridos. Queridos, essa palavra é como se fosse uma palavra, uma prostituta. Mas eu quero trazer aqui alguns detalhes, algumas questões e mostrar através de alguns comparativos, de alguns versículos, o como o Senhor fez com cada um de nós. Como Deus tratou a cada um de nós. Como Deus teve misericórdia de cada um de nós. Porque, queridos, é muito comum a gente olhar de duas uma. Ou a gente se acha a última Coca-Cola do deserto, ou a gente se acha aquele que é totalmente sem valor. Dificilmente você se acha uma pessoa normal. Ou você se acha o cara, ou você se acha um lixo. Por quê? Porque a natureza humana, e esse texto vai falar exatamente dessa questão da natureza humana. E quando a gente fala de natureza humana, a gente está falando da natureza pecadora, da natureza pecaminosa, da natureza que tende ao pecado, que tende ao erro, que tende a falhar todo o tempo. Mas a Bíblia vai nos mostrar, querido, esse amor de Deus por nós. Vai mostrar como o Senhor nos resgatou,
como o Senhor fez algo que parecia impossível. Pagaram um alto preço por aquilo que não parecia ter valor. Pagaram um preço inestimável por aquilo ou por aquele que não tinha nenhum valor aos olhos naturais. Mas o Senhor não te vê como o homem te vê. A Bíblia diz que o Senhor não vê com os olhos naturais. Não vê o homem com esse olhar que nós olhamos às vezes. Passamos na rua e às vezes desprezamos aqueles que estão ali, como se eles não tivessem valor, mas eles têm valor. E a gente precisa entender a misericórdia de Deus, como nós precisamos ter misericórdia desses. E não estou falando apenas daqueles que estão na rua ali, largados como mendigos. Eu digo todos aqueles que estão fora do caminho do Senhor. Todos aqueles que não conhecem o Senhor, todos aqueles que ainda não tiveram uma oportunidade de um relacionamento com Deus, porque a gente sem Deus somos desprezíveis. A Bíblia diz que somos pobres, cegos e nus. Pobres, cegos e nus. Mas a Bíblia diz que nós fomos transformados em reis e sacerdotes. Nós fomos transformados em príncipes do Senhor, em princesas do Senhor. Por quê? Porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. A Bíblia diz em Lamentações que a misericórdia de Deus é a causa de não sermos consumidos, ou seja, de não sermos tragados desta vida, de não morrermos de uma hora para outra sem a oportunidade de conhecer e reconhecer a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E por que a importância de reconhecer a Cristo como Senhor e Salvador? Porque a Bíblia diz que aquele que crê com o coração e confessar com os lábios, este será salvo. Então, às vezes, a gente fala, quem quer aceitar Jesus, é a única maneira que a pessoa tem de mostrar publicamente que reconhece a Cristo como Senhor. Não é outro motivo a não ser esse. Não é para poder marcar em números quantos estão sendo salvos, não é para simplesmente levar para um banho, mas é para fazer com que o entendimento que entrou nessa pessoa seja revelado e mostrado à sociedade. Eu creio que Jesus Cristo agora é o meu único e suficiente Senhor e Salvador. Amém? Então essa é a questão de reconhecer a Cristo. Você que reconheceu a Cristo, que está em casa, e às vezes fala, o que eu fiz? Você mostrou publicamente que reconhece que o preço pago pela sua vida valeu a pena. E o que nós fazemos? Reconhecemos que Cristo, através do seu sangue, nos purifica de todo pecado. Que Ele pagou o preço. Amém? E aí nós, nesse texto de capítulo 16, é interessante que a Bíblia vai nos mostrar exatamente essa questão da natureza humana, da essência do homem sem Deus, que é esses primeiros versículos. Quando nós lemos, veio a minha palavra do Senhor dizendo, Filho do homem, faze conhecer a Jerusalém as suas abominações, faze conhecer a cada um de nós os nossos erros, as nossas falhas. E quando a Bíblia diz que a abominação é algo desprezível, é algo rejeitado pelo Senhor, é algo que o Senhor não gosta, é algo que o Senhor não concorda, abominável aos olhos do Senhor, detestável aos olhos de Deus. A Bíblia diz ali na NVI, suas práticas detestáveis. Na minha versão diz abominações, ou seja, algo que o Senhor despreza, é os nossos pecados, é a nossa condição. Mostra como o homem sem Deus, ele é idólatra, como o homem sem Deus, ele é adúltero, como o homem sem Deus é comparado a um ímpio. Ímpio vem a impiedade vem da palavra de ímpio. Ou seja, como o homem é impiedoso, como o homem é falho, como o homem erra nas coisas mais básicas, mais tranquilas, mais naturais. Amém? E aí a Bíblia vai nos mostrar assim ainda. E diz assim o Senhor a Jerusalém, a tua origem e o teu nascimento procedem da terra dos cananeus, teu pai era amorreu e tua mãe era heteia. Ou seja, você não era alguém que tinha uma origem em Deus. A sua origem não era em Deus. A sua origem era uma natureza humana, uma natureza adâmica.
Ah, mas Adão vem de Deus, Deus criou sim, mas aqui ele está colocando a nossa natureza humana, a nossa natureza pecaminosa, como nós somos comparados aos povos pagãos, aqueles que não servem a Deus. Numa forma natural, nós seríamos aqueles manchados, impuros, seríamos aqueles desprezíveis. Amém? Mas a Bíblia diz para nós em Apocalipse, capítulo 1, verso 5, aquele que nos amou e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados, pelo seu sangue. Ou seja, o sangue de Jesus nos liberta dos pecados, nos purifica de tudo aquilo que é a nossa natureza humana. Então o sangue de Jesus precisa e deve ser valorizado. Precisa ser algo em que nós entendemos como maravilhoso. Amém? Nós não podemos desprezar. A Bíblia diz para nós no verso 5, assim, no verso 4: quanto ao teu nascimento, no dia que nasceste, não te foste cortado o umbigo, nem te foste lavada com água para te limpar, nem esfregada com sal, nem envolta em faixas. Ou seja, uma criança quando nasce, ela precisa ser limpa. Mas aqui é como se a Bíblia estivesse colocando a nossa natureza sem Deus, como uma criança que nasce toda ensanguentada, suja, de uma maneira em que a gente olha e fala assim: Senhor, por quê? Tem misericórdia. A gente não consegue entender isso, querido. Mas a Bíblia está mostrando para que o homem tivesse o entendimento do que Deus está falando. Aí no verso 5 diz assim: não se apiedou de ti olho algum, para te fazer alguma dessas coisas. Ou seja, cortar o umbigo, lavar com sal, essas coisas. Compadecido de ti, antes fosse lançado em pleno campo, no dia em que nasceste, porque tiveram nojo de ti. Nojo de ti. Olha o que a Bíblia está nos mostrando, querido. Que a Bíblia nos cuida de nós, Deus cuida de nós de uma maneira tremenda. Diferente do que a natureza que foi rejeitada, Deus nos acolhe, Deus nos recebe, Deus se aproxima de nós. A Bíblia diz que Ele não nos deixaria e que jamais nos abandonaria. A Bíblia mostra isso, depois você pode ler com calma em casa, mas a Bíblia diz: de maneira nenhuma te deixarei, nunca jamais, olha só, nunca jamais, duas palavras que mostram o extremo da coisa: nunca jamais te abandonarei. Depois tu lê lá em Hebreus 13, verso 5, a parte B. Ou seja, a Bíblia está dizendo que ainda que os homens te desprezem, ainda que alguém não te queira bem, o Senhor não te abandona, o Senhor não te rejeita, o Senhor não te despreza. A Bíblia diz que o Senhor não nos rejeita, querido. A Bíblia nos versos 5 diz: lançado em pleno campo, ou seja, rejeitado. Assim como a parábola do bom samaritano, que aquele homem apanha, que aquele homem sofre o roubo e depois é lançado. Bota por favor Lucas 10, verso 30. Em resposta, Jesus disse: o homem desceu de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes, estes lhes tiraram as roupas nu, espancaram, bateram nele e se foram, deixando quase morto, ou seja, desprezível, largado no campo. Mas diferente disso, a Bíblia diz que o Senhor não nos abandona, o Senhor não nos rejeita. A Bíblia diz para nós que o que vier a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. O Senhor não te lança fora, querido. Isso mostra a misericórdia de Deus por nós, mostra a compaixão de Deus por nós, mostra o quanto Deus nos ama. E a Bíblia nos mostra, querido, exatamente nesses primeiros versículos, uma situação da natureza humana, da minha e da tua natureza, daquilo que nós éramos, desprezíveis, rejeitados, abandonados, colocados à margem. É que a gente só pensa na margem da sociedade, e no natural seria isso para nós, aqueles que estão cometendo o roubo,
né, o estupro, aqueles que são colocados à margem da sociedade, os marginais. Mas nós, no olhar natural, nós somos os marginais, os colocados à margem. É porque a misericórdia de Deus não permite nós sermos vistos dessa maneira. Você consegue entender como nós desprezamos a esses que cometem os erros? No natural, o certo seria o Senhor nos rejeitar, o Senhor nos desprezar, o Senhor nos colocar de lado. Mas a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. E o Senhor mostra que, na verdade, nós vivemos esse quadro até então, até conhecer ao Senhor, um quadro de vergonha. Mas o Senhor o viu miserável. Olha o que a Bíblia diz no verso 6. Passando eu por junto de ti, vi-te envolver-te no teu sangue, ou seja, aquele sangue que não tinha sido ainda lavado, né? E do teu sangue vive. Sim, ainda que está no teu sangue, vive. Assim como a passagem lá do bom samaritano. Pode botar lá Lucas 10, agora o verso 33. A Bíblia vai dizer assim para nós. Mas um samaritano, ou seja, um estrangeiro, alguém que não era da linha dos, vamos dizer assim, dos sacerdotes, né, dos levitas, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele. A mesma coisa é o Senhor. Nós somos esse homem que foi roubado, que foi largado, que apanhou, que foi colocado ali quase morto, e a Bíblia diz que o Senhor teve piedade dele. O samaritano teve piedade dele, assim como o Senhor teve piedade de mim e de você. O Senhor teve misericórdia de nós, querido. O Senhor passou por perto e nos viu. O Senhor tem uma palavra de vida para nós. Da mesma forma que ele falou, vive, para aquele homem ali naquela passagem, para aquela mulher naquela passagem, ele diz para mim e para você, viva, receba a vida. Receba o Senhor. Quando você recebe Jesus, você recebe vida. Quando você recebe a palavra, que a Bíblia diz que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Quando nós recebemos essa palavra, nós recebemos vida. Então, da mesma maneira, receba nessa noite vida para você, receba vida para o seu corpo, receba vida para a sua alma, receba a palavra de Deus, querido. Ame a palavra de Deus, queira a palavra de Deus, porque quanto mais nós queremos a palavra de Deus, quanto mais nós buscamos a palavra de Deus, mais nós recebemos a misericórdia dele. E aí a Bíblia vai dizer para nós no verso 7, eu te fiz multiplicar como o renovo do campo, cresceste e te engrandeceste, e chegaste a grande formosura. Formaram-se os teus seios e cresceram o cabelo, no entanto, estavas nua e descoberta. Ou seja, ainda quando nós recebemos essa formosura, se nós não tivermos o Senhor, ainda estamos como nus. Podemos receber uma parte, aceitei Jesus, fui salvo, mas e agora? E agora precisa dar continuidade, precisa desenvolver, conforme foi pregado aqui no domingo. Precisamos mais. O Senhor está me dando uma palavra, não sei se eu vou pregar ela quando eu for pregar no domingo de manhã, mas o Senhor tem me dado uma palavra para que a gente possa entender o que é andar nele. Andar nele é muito mais, querido, muito mais do que simplesmente ter Jesus ou aceitar Jesus. Andar nele é poder viver coisas muito maiores, mas eu não vou entrar nisso agora não, é só uma palhinha, é só um gostinho. Amém? E o que a Bíblia diz a partir do verso 8? O que ele fez por nós? O que ele muda? O que ele nos permite quando nós experimentamos a Cristo? O que ele nos deixa experimentar mesmo seria a palavra. Viver seria a palavra. Andar nele seria a palavra do que é quando nós temos a Cristo. A Bíblia diz para nós que nós passamos a ter algo que antes nós não tínhamos. Antes estávamos nus, mas agora nós somos cobertos. Agora nós somos cuidados. Olha o que a Bíblia diz, mais tarde, quando passei de novo por perto, olhei para você e vi que já tinha dado o suficiente para amar. Então estendi a minha capa sobre você e cobri a sua nudez. É como se o Senhor estivesse dizendo, eu cubro a sua vergonha, eu cubro o seu erro,
Não no sentido de que agora eu posso fazer o que eu quiser de erro, não, ao contrário, é porque agora eu não vou mais errar, porque o Senhor me cobriu, o Senhor cuidou de mim, o Senhor fez com que eu tivesse uma oportunidade nova. Olha o que a Bíblia diz para nós no Salmo 32, no verso 1: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. Querido, quem cobre os seus pecados, quem cobre as suas transgressões, é o próprio Deus. E por quê? Porque Ele te ama. E Ele não quer mais que você viva nisso. Quando Ele cobre os seus pecados, as suas transgressões, Ele está dizendo para você assim, ó, você não precisa mais disso. É como aquela mulher, vai e não peques mais. Ou seja, existe uma continuidade na tua vida. Você já errou, ninguém te condena, eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Ou seja, transforme a sua vida. Viva novidade de vida em Cristo Jesus. Amém? E no verso 9 diz assim: então te lavei com água e te enxuguei do teu sangue. Então te lavei com água, ou seja, o Senhor me banhou, o Senhor me limpou, o Senhor me purificou. Tito capítulo 3, verso de número 5, diz que nós não fomos por obra de justiça. Abre para nós Tito 3, 5. Lembra? Não por atos de justiça, por nós praticados, ou seja, nós não temos mérito nessa lavagem. Nós não temos mérito nessa área, querido, mas por causa da sua misericórdia, Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Você entende, querido, que quando você recebe o Espírito Santo, além de salvo, você é lavado, você é regenerado, você é renovado, você é uma nova criatura. Eis que tudo se fez novo na tua vida. Eis que nunca mais será igual, querido. Entenda o privilégio que é ser lavado e remido pelo sangue de Jesus, ser tratado e cuidado por Ele, querido. Aleluias. No próprio verso 9 diz assim: e te ungi com óleo. Ah, querido, esse óleo é tremendo em nossas vidas. Efésios capítulo 1, verso 13. Aleluias. Quando vocês ouviram a palavra da verdade, ou seja, vocês receberam essa unção, o evangelho da sua salvação e creram nele, foram selados. Esse óleo que te ungiu, te sela, te marca, faz com que você tenha agora uma nova identidade. Foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. Querido, o Espírito Santo é uma promessa de Jesus para nós. Vocês não ficarão sós, vos enviarei o Consolador, vos enviarei um amigo, vos enviarei aquele que vai ensinar todas as coisas, vos enviarei aquele que vai cuidar, aquele que vai exortar, aquele que vai consertar os seus caminhos, aquele que vai falar contigo quando você estiver indo para a direita, mas deveria ir para a esquerda, aquele que vai te ensinar todas as coisas. Esse é o Cristo que você serve, querido, que não te deixou de qualquer maneira. Lembra que nós lemos que Ele não iria nos abandonar jamais? Glória a Deus, Ele é fiel para cumprir. Aleluias. E para quê? A Bíblia diz que bota aí Lucas 4, verso 18. Ele nos ungiu. O Espírito do Senhor está sobre mim. Esse Espírito que você recebeu está sobre mim, sobre você. Ele me ungiu para levar as boas novas aos pobres. Lembra que a gente estava falando? E quando eu falo pobre, não são só aqueles que estão lá na rua, abandonados como mendigos, mas todos aqueles que não conhecem o Senhor, esses são pobres. Esses são aqueles que não conhecem o Senhor. Esses são aqueles que ainda não têm a riqueza de conhecer ao Senhor dos exércitos. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos, recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos. Que cegos são esses? Só os cegos naturais? Não, aqueles que não conseguem enxergar que Jesus Cristo é o Senhor. Esses precisam. E como é que você foi capacitado? Através do Espírito Santo. Então não diga eu não tenho como, eu não posso, não, é só pastor. Não, querido, todos nós temos condições, porque o Espírito Santo está em nós. Porque o Espírito Santo que nos ungiu, nos capacitou. Amém?
No verso 11 diz assim, no verso 10, também te vesti de roupas bordadas, e te calcei com couro da melhor qualidade, e te cingi de linho fino, e te cobri de seda. Ou seja, foi te dando coisas de valor, coisas que mostraram o quão precioso você é. Lembra da rainha Esther? Lembra de como ela foi tratada? E aí a Bíblia diz assim no verso 11, também te adornei com enfeites. Ah, querido, com enfeites, e te pus bracelete nas mãos e colar a roda do teu pescoço. Assim foste ornada de ouro e prata. O teu vestido era de linho fino, de seda e de bordados, nutriste de flor de farinha, de mel e azeite. Eram formosos em extremo, e chegaste a ser rainha. Abra para nós Isaías 61, verso 3. Olha o que a Bíblia nos mostra. Olha o que a Bíblia fala para nós, querido. Ah, querido. E dar a todos que chorem-se-á uma bela coroa em vez de cinza, óleo de alegria em vez de pranto, manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalho de justiça, plantio do Senhor para revelar o seu esplendor. Você é o esplendor da glória de Deus. Você é alguém que as pessoas olham e veem Jesus através de você. Vem Deus através de você, porque você recebeu algo que vem da parte de Deus para a tua vida. O Senhor te cobriu, te deu uma coroa, te deu alegria em vez de pranto, te deu louvor em vez de espírito deprimido. Querido, às vezes você está triste, está angustiado, isso é natural ao humano, mas sabe o que você faz? Você fala assim, a alegria do Senhor é a minha força. A alegria do Senhor é a minha força. Hoje a gente estava lá no trabalho e a gente começou a procurar uma situação lá. E aí o pessoal falou assim, Alexandre, você está rindo? Eu falei assim, a alegria do Senhor é a minha força. Eu vou dar meu jeito, eu vou achar a situação, eu vou achar a solução. E o Senhor nos deu a solução. Por quê? Porque o Senhor é que nos capacita, querido. E aí a gente precisa confiar nele. As pessoas se desesperam. Pessoas falaram assim, Alexandre, você está o tempo todo rindo, o negócio está pegando fogo. Eu falei assim, querido, está pegando fogo, de fogo eu conheço. Tá, mas o negócio está difícil. Dificuldade, deixa que Deus trata. Por quê, querido? Porque aquilo que eu não posso fazer, Ele me ungiu para que o Senhor me capacitasse para fazer. Aquilo que eu não posso fazer, Ele pode em mim, através de mim. Por isso é que nós precisamos entender e com isso revelar o esplendor de Deus. É difícil? É. Nem sempre é fácil. Nem sempre vai ser da maneira mais tranquila. Mas o Senhor está cuidando de todas as coisas. A Bíblia diz assim, quando ele fala de coroa, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Não desista por nada. Você tem uma coroa, querido, muito maior do que essa que você veste hoje, né? Não sei se veste, se calça, como é que é coroa, né? Mas coloca na sua cabeça, que usa. Mas aquilo que o Senhor tem para você é muito maior. Se a gente imaginar a eternidade no céu em Cristo, querido, a Bíblia diz que lá não haverá choro. Você consegue imaginar isso? Lá não haverá dor. Lá não haverá tristeza, lá não haverá pranto, lá não haverá doença, lá não haverá mal nenhum. A Bíblia diz que nem luz vai precisar, porque a própria luz do Senhor vai iluminar aquele lugar. Querido, nós vamos estar na presença, que a Bíblia diz que aquilo que Deus tem para nós é muito maior. Aquilo que o Senhor tem para nós é muito maior. E a gente precisa se apegar nisso. A gente precisa se agarrar a isso. Nesse capítulo que nós lemos de Ezequiel, a Bíblia mostra alguém que era desprezado, alguém que era colocado como uma prostituta, alguém que era colocado como alguém adúltera, como alguém sem valor, como alguém cheio de erros, assim como eu e você. Mas a Bíblia diz que o sangue, a palavra nos purifica e o Espírito Santo que está em nós nos faz diferentes. E é isso que você precisa crer. É essa fé que você precisa ir para o seu lar nessa noite. Nós vamos orar antes, mas você precisa sair daqui dizendo assim, Senhor, não são pelos meus méritos, pastor lá leu, não são por aquilo que eu fiz, não são pelos meus atos de justiça, mas é pelo teu sangue, é pela tua misericórdia,
é pela tua palavra, é pelo teu espírito. Começa a declarar a palavra de Deus para você. Começa a declarar que nós lemos que o Senhor vai nos adornar com coisas valiosas, vai mudar as suas vestes que outrora eram de pecador, vai passar a ser uma veste real. Você é real, você é rei e sacerdote. A gente precisa entender isso. Nós somos a menina dos olhos de Deus, querido. Nós somos aquele que o Senhor falou assim: mesmo parecendo não ter valor, eu vou pagar um alto preço, porque vai valer a pena. Vai valer a pena, querido. Um dia, quando nós estivermos lá na eternidade, o Senhor vai mostrar que valeu a pena. Você vai entender que valeu a pena. E quando você conseguir levar mais pessoas até Cristo, aí você vai falar assim: valeu muito a pena. Porque o grande detalhe é esse, é povoar o céu. É povoar aquele lugar maravilhoso, para que mais pessoas que nessa vida às vezes vivem de maneira desprezíveis, possam conhecer a bondade e a misericórdia do Senhor. Amém? Vamos ficar de pé, queridos.